A paz do Eterno para todos, queridos e amados irmãos. Desde já eu peço aos meus irmãos e queridos amigos que se inscreva no canal, né? E não deixe de deixar o seu like, deixe seu like para alcance melhor desse vídeo. E também eu quero dizer aos amados irmãos que não se esqueçam, né, de deixar também o seu comentário. Bem, vamos direto ao assunto que quero tratar aqui nesse vídeo com os amados amigos. É o seguinte, irmão, nós sabemos que agora nos Estados Unidos ontem, né, houve uma reunião da ONU e certamente muitas pessoas da direita, né, muitos bolsonaristas esperavam o momento do presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva. Eles esperavam que o Lula, nesse momento, Lula ia temer, né, e ia passar vergonha perante aquela reunião, né, e o Lula ia temer o presidente dos Estados Unidos. Mas, para grande surpresa do povo bolsonarista, né, para esses doentes, né, para essa doença que existe no bolsonarista, para surpresa deles, o presidente Lula, ele saiu muito bem, né, com os seus comentários. Ele falou sobre a soberania do nosso país, que isso é muito importante, né? Ele falou um pouco sobre essa guerra que houve e que está havendo ainda sobre Israel. E também ele falou, né, uma pequena crítica, né, uma crítica sobre também a ajuda que os Estados Unidos tem participado dessas guerras que acontecem em alguns países. Então o Lula, ele surpreendeu, né, porque ele não temeu a ninguém, né, ele surpreendeu sobre toda a sua narrativa. Foi muito importante o que ele falou. E o que aconteceu que os bolsonaristas não esperavam, né, que o Lula se saísse tão bem da forma em que Lula se saiu. Até mesmo eu já ouvi, né, perante a internet, vários líderes de outros países e várias pessoas de outros países comentando sobre o Lula, que ele surpreendeu, né, ele não temeu, até porque Lula é respeitado em todos os lugares, né? Algumas pessoas bolsonaristas aqui no nosso país mesmo quem não consegue enxergar o tamanho do nosso presidente, né? E também a coragem que o nosso presidente tem. Então, para ir, não é para vergonha desses bolsonaristas, né? Não são todos, mas uma boa parte, está aí o Lula, que realmente superou todas as expectativas que a direita não esperava. O Lula, ele foi uma ótima pessoa no seu debate. E para isso, né, não tem uma prova melhor, não é, do que essa que a gente vimos e ouvimos, né? Foi muito importante, né? O presidente dos Estados Unidos também não foi uma pessoa que realmente esperava, né, do Lula que fosse uma pessoa tão mal. Não, mas antes Lula foi uma pessoa muito criativa, certamente, no momento que se encontrou com ele. Ele mostrou, ele falou para todo mundo ouvir e para todo o Brasil, para todos os bolsonaristas principalmente, né? E para todo mundo, que ele falou que ele gostou bastante do presidente do nosso país, né? Ele honrou o Lula,
né? Ele também teve as críticas dele, né, sobre o Brasil, que ele acha que o Brasil só vai dar um passo à frente se unirem a ele. Isso é um engano dele, até porque eu acho, na minha opinião, é um engano muito grande dele, que o nosso país está aí sem ele, por enquanto, né? Que ele está sempre, em algumas palavras, agredindo o país, mas ele realmente voltou atrás, todo mundo viu isso, só os bolsonaristas que não enxergaram, né? Mas todo mundo viu, ele deu um bom elogio para o presidente Lula, vai se encontrar com o presidente Lula, e eu espero que quando eles se encontrarem nessa reunião, sair bem para os dois países, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, porque a população dos Estados Unidos precisa do Brasil e o Brasil precisa da população dos Estados Unidos. A gente precisa se unir, que é isso que Lula sabe fazer, né? Sabe fazer essa união, sabe fazer essa comunicação, né? Só que existe um problema que a turma bolsonarista aqui precisa entender. Olha só, Lula não vai se render de maneira nenhuma para o presidente dos Estados Unidos se ele querer falar algo sobre os BRICS ou querer mexer na soberania do país. Para isso, vocês podem ficar tranquilos que Lula não vai abrir mão disso aí, tá? A única coisa que Lula certamente vai querer negociar, todo mundo sabe que ele vai querer fazer essa negociação sobre tudo isso que está acontecendo de tarifa entre um país e o outro, ok? Então o pessoal bolsonarista pode ficar tranquilo que Lula vai tirar de letra mais uma vez, porque Lula é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que sabe se sair, que sabe enfrentar os problemas difíceis da vida. Para isso, todos os brasileiros estão vendo que o nosso país está cada dia mais desenvolvendo. E o presidente dos Estados Unidos, todo mundo viu e vai ver ainda mais ele falar bem do Lula, isso é o que eu espero, né? E que os dois possam fazer uma união, né, para a melhora da comunicação entre Brasil e Estados Unidos. Eu quero também dizer para os amados aí bolsonaristas que vocês esperavam uma coisa, mas foi totalmente diferente. E ainda hoje eu ouvi vários vídeos, né, dos bolsonaristas. Meu Deus do céu, eu não sei o que tem na cabeça desse povo. Eu não sei se é aquela largata que tem lá no coqueiro, né? Nos pés de coqueiro. Eu acho que o juízo desse povo aí, da maioria desse bolsonarista, eu acho que deve ser daquele largato ali de coqueiro, né? Só sendo, porque os vídeos que eu ouvi dessa turma falando que o presidente dos Estados Unidos humilhou Lula, falou um monte de coisa, que não tem união com o país, tudo isso é um grande engano, gente. Isso é apenas fake news e inveja do povo bolsonarista. Nós vamos escutar, né, o presidente dos Estados Unidos falando sobre o assunto que ele comentou lá na ONU, e todo mundo vai ver e ouvir o que ele falou, para que o bolsonarista tenha vergonha para não estar fazendo fake news, ok? Então vamos escutar. Isso, eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo, nós o vimos, eu vi ele me viu e nós nos abraçamos. E aí eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos em nos encontrar na semana que vem. Nós tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto dá para dizer, é bom que eu tenha esperado, porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Bem, irmão, nós já ouvimos o que o presidente dos Estados Unidos
falou, né? Todo mundo aí ouviu e viu, né, o que ele falou. Então não adianta estar fazendo fake news para enganar o gado, né? O gado de vocês aí. Não adianta, gente. Caiu na real, entendeu? Aí vem o próximo ano, vou ver o que é que vocês podem fazer aí para melhorar a situação de vocês. Porque por enquanto vocês só têm passado vergonha e até hoje parece que vocês ainda não enxergaram isso, tá? Então o Bananinha que está lá nos Estados Unidos, né? Ele realmente, ele falou algumas coisas que aconteceram, mas todo mundo sabe que o que ele falou, muitas coisas era que ele escutava lá junto dos amigos dele, né, que fazem parte da direita lá. Então eles se juntavam, realmente faziam reuniões e ele sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Aí ele falava o que ia acontecer, né, e algumas coisas vieram, né, as sanções vieram para o Brasil, mas isso aí, o Bananinha não assusta ninguém. Ele realmente vai ser uma pessoa inútil, como está sendo até hoje, ok? Para o nosso país. Um traidor da pátria, né? Que não merece confiança de maneira nenhuma, nem ele, nem os outros que estão lá, ok? Então, vamos agradecer a todos, né? Que o nosso Criador, o nosso Eterno, ele nos abençoe. Antes de tudo, eu vou deixar aqui um versículo que é uma meditação para todos nós, ok? Que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 12, 17, que nos diz assim, ó: E disse-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Amém? Esse versículo eu vou deixar ele escrito aí para vocês dar uma observada e meditar no que está falando esse versículo aqui, ok? Desde já eu agradeço em nome do Eterno e que nós possamos cada dia mais se unir ao nosso país para ver o desenvolvimento e o crescimento da nossa nação. E que o Eterno nos abençoe.